Olá pessoal, eu sou o Dr. Gabriel Bazé, lá do Laboratório Bazé, e hoje nós estamos aqui no Mais Saúde para falar um pouquinho sobre bruxismo, que é uma condição que já atinge 30% da população mundial, segundo a OMS, e 40% da população do Brasil. Você sabia e sabe o que é o bruxismo e como lidar com ele? Por isso que hoje nós estamos aqui com a doutora Fabiane Sangin, dentista. Tudo bem, doutora? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, Gabriel. Doutora, seja muito bem-vinda. O que é esse bruxismo? Bom, o bruxismo é um movimento repetitivo da mandíbula. Pode ser tanto quando o paciente aperta, range os dentes, ele tem um travamento ou até mesmo um empurrão da mandíbula. Geralmente ele ocorre num período de 5 minutos. No entanto, ele tem uma interface de 90 minutos em que o paciente não está apertando ou rangendo os dentes. E muitos pacientes, eles acham que eles não têm o bruxismo, justamente porque eles têm esse período que eles não estão rangendo. Então, o que nós precisamos identificar? Se o paciente tem o bruxismo durante o dia, que nós falamos o bruxismo em vigília, ou durante a noite, que nós falamos bruxismo do sono. O bruxismo do sono, imagino que é o mais famoso, né? O bruxismo do sono, ele é o mais conhecido, que é justamente aquele que a gente utiliza a placa para proteger os dentes. Mas o bruxismo da vigília, ele é um dos que mais causa dor no nosso paciente. Legal. Doutora, quais são os sinais e alertas para as pessoas poderem identificar o bruxismo? Bom, o sinal clássico do bruxismo é o desgaste dos dentes anteriores. É muito comum você ver as pessoas que têm os dentes todos da mesma altura. Outro sinal clássico é a hipertrofia do músculo masseter, que é esse músculo que nós temos que é responsável pela mastigação. Geralmente ele fica muito forte e causa sobrecarga em nossos dentes. E existem também os sinais silenciosos, que são aqueles que nós só conseguimos verificar na consulta profissional, que é uma linha alba que é formada na região interna da cavidade oral, sulcos lá na região do segundo molar, que é esse dente aqui do fundo, a língua, que ela fica toda marcada. Nós também temos os sinais que são causados pela apneia, que é secundária ao bruxismo, que é a sonolência excessiva, circunferência abdominal, causada pelo sobrepeso, hipertensão arterial e também o ronco, que muita gente não relaciona ao bruxismo, mas tem relação. Para poder diagnosticar o bruxismo, então é preciso ir ao consultório? Sim, é preciso ir no consultório. Legal. Qualquer pessoa em qualquer idade pode desenvolver? Sim, qualquer pessoa pode ter bruxismo. Inclusive, a porcentagem em crianças é de 20%. 10% em adultos jovens e 5% em idosos, ou seja, ocorre mais em criança, ao contrário do que se pensa. E a gente subentende que criança não esteja em situações de estresse. No entanto, o crescimento e as obstruções respiratórias, que são muito responsáveis pelos bruxismos secundários, geralmente são as que causam o bruxismo em criança. Legal. Doutora, a gente percebe que o bruxismo é uma condição muito mais séria do que a gente imagina, né? Preciso até, se você está em casa e está assistindo a gente, dá uma pesquisada e vá marcar uma consulta. É o odontologista que faz esse diagnóstico? O diagnóstico ele é multidisciplinar. Na verdade, no consultório, nós realizamos o primeiro diagnóstico, nós vamos verificar esses desgastes que eu falei, as situações da cavidade oral, vamos pedir alguns exames, como radiografia. No entanto, para a gente ter um plano de tratamento, a gente vai ter um apoio do fisioterapeuta, do otorrino, para a gente verificar as obstruções respiratórias e alguns exames complementares. Legal. Se você está em casa aí e está assistindo a gente e quiser saber como você pode diagnosticar o bruxismo, você pode marcar uma consulta com a doutora Fabiane lá na BF Odontologia Estética e poder fazer essa avaliação. Doutora, o estresse e a ansiedade pode agravar ainda mais o bruxismo? Sim e não. Depende do tipo de bruxismo. Se for o bruxismo da vigília, que ocorre durante o dia, em que o paciente aperta os dentes, as situações de estresse podem piorar, porque às vezes o paciente não sabe lidar com aquela situação e ele acaba causando sobrecarga nos dentes dele. Sim. No entanto, o bruxismo do sono, ele está muito mais relacionado a fatores biológicos, como os microdespertares noturnos. Tem muito mais a ver com o paciente não conseguir enxergar em fases mais profundas do sono, como o REM, por exemplo. Ele acaba tendo um sono um pouquinho mais superficial. Então, o estresse está mais relacionado com o apertamento e o bruxismo da vigília. Doutora, como que funciona o tratamento para bruxismo e como que funciona? Tem como evitar esse ranger de dentes? Como que é na prática? A primeira coisa, o paciente ele tem que saber que ele tem o problema, né? Que, igual nós falamos, tem muitas pessoas que não sabem que tem um bruxismo, então ele tem que ir no consultório, realizar esse diagnóstico, ele entender que ele tem esse problema. E aí nós começamos com as orientações.
Evitar alimentos estimulantes após 16 horas, como por exemplo café, chimarrão, chocolate. Evitar o consumo de álcool, realizar a higiene do sono, remover um pouco as telas, principalmente das crianças no período noturno. Sim. Aí nós pedimos alguns exames, como por exemplo polissonografia, às vezes nós encaminhamos o paciente para o otorrino, para a fisioterapia. Então sim, nós conseguimos melhorar o ranger dos dentes, mas é um tratamento multidisciplinar e tem que ter acompanhamento. Legal. Você citou um pouquinho sobre as telas e o uso do celular. Sim. Isso durante a noite pode de fato agravar a doença? Pode sim, porque acaba que o paciente não consegue entrar num processo de sono. Lembra que eu falei que o bruxismo do sono está muito relacionado com os microdespertares, o paciente não entrar numa fase mais profunda? Então, o uso de telas no período noturno, que está acontecendo muito, principalmente nesse período da pandemia, em que as crianças ficaram muito em casa, elas acabavam que não conseguiam dormir cedo, elas ficavam usando o celular até muito tarde. Mudança de rotina. E esse sono prejudicado acabou agravando o bruxismo. Legal. E quais são as consequências para quem não descobre, né, e não trata o bruxismo? O que pode acontecer? Existem consequências odontológicas e existem consequências para a saúde como um todo. Na nossa área, nós vemos muitos pacientes acabarem perdendo dentes, perda de restaurações, fraturas de porcelana e até mesmo de implantes. Nossa. A gente já chegou a observar no consultório. Além disso, o paciente que tem hipertrofia do músculo, ele acaba tendo muita dor de cabeça, muita dor cervical. Então, quando nós relaxamos esse músculo do paciente, geralmente a gente faz esse tratamento através da aplicação de toxina, né? Quando nós relaxamos o paciente, ele consegue ter uma melhora muito do cotidiano dele. Legal. O tratamento também envolve, então, essa toxina Botox? Envolve vários fatores. Nós podemos realizar placa para o paciente, que é muito importante, e outra coisa muito importante, as placas de bruxismo devem ser semi-rígidas. Placas de silicone, elas pioram o bruxismo, cientificamente comprovado, tá? Legal. Então, placas semi-rígidas. É por isso que é bom você estar orientado por uma profissional capacitada para isso. Se você quiser fazer uma consulta e descobrir um pouquinho mais sobre o bruxismo, lá na BF Odontologia Estética, né, doutora? Doutora, obrigado pela presença. Obrigada, viu, Gabriel? Foi um prazer, foi muito legal poder falar um pouquinho para vocês. O assunto é um pouco complexo, envolve muitos fatores, mas eu tenho certeza que vocês entendendo um pouquinho mais, vocês vão procurar ajuda profissional e vão se livrar desse problema. Com certeza, né? O negócio aqui é cuidar da saúde. Obrigado, a gente espera vocês no @Laboratório Bazé, no Instagram, Facebook e YouTube. Até a próxima. Até a próxima.